Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa sequência de aulas para o Enem, né? Hoje a gente vai continuar aí falando da eletrodinâmica e a gente vai falar aqui de alguns conceitos. Na semana que vem eu vou lançar uma aula falando, resolvendo exercícios que caíram no Enem, né? Então hoje a gente só vai discutir alguns conceitos aqui e usar alguns simuladores, tá? Bom, vamos lá. E a gente vai começar com a potência elétrica, que foi algo que a gente não falou na nossa última aula, apesar de estar previsto, a gente acabou não comentando na nossa última aula. Bom, potência, a gente sabe na física que ela está associada com a energia que é gasta num processo. Então eu posso descrever a minha potência elétrica como sendo a quantidade de energia gasta num processo durante o tempo em que essa energia foi gasta, né? Normalmente a gente associa essa energia com o trabalho realizado, né? Então você tem o trabalho de uma força que age durante um tempo, né? E aí você consegue estimar a quantidade de energia que foi gasta por unidade de tempo, e isso a gente entende como sendo a potência. No nosso caso, quem realiza trabalho é a força elétrica, que empurra... Opa, estou aqui pensando em física de nível superior. Que empurra os elétrons ao longo de um caminho, né? E a gente sabe, né, quem estudou aí, né, eu falei que a gente iria usar alguns conceitos lá da eletrostática, né? A gente sabe que essa força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, né, que é produzido ali dentro do meu condutor. E aqui, ó, a gente já tem o seguinte: a quantidade de carga que atravessa o meu material no intervalo de tempo, a gente já entende como sendo a corrente elétrica, né? Isso a gente fez na aula passada. E um outro resultado que eu vou importar lá da eletrostática é o fato de que o campo elétrico que age na partícula ao longo de um caminho, isso aqui é a diferença de potencial. Então, a gente pode escrever a potência elétrica num circuito elétrico como sendo a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Tá aí. E a gente tem que lembrar sempre que essa potência, a ideia, né, inicial dessa potência é essa aqui, ó. Porque é assim que a gente vai fazer, por exemplo, para estimar, né, a quantidade de energia consumida por aparelhos elétricos, né? Mais para frente a gente vai fazer exercícios envolvendo isso, para a gente estimar o quanto, por exemplo, né, um determinado aparelho elétrico consome de energia elétrica dentro de uma residência, de uma indústria, enfim, né? A gente consegue estimar isso. Porque quando você vai comprar um aparelho, ele tem um valor nominal ali descrito, né? 9 watts, 10 watts, né? 240 watts, dependendo do aparelho que você está usando. E eu não falei aqui, mas também é uma coisa conhecida, né? O fato de que a gente usa, para medir a potência, 3 aqui barrinhas é equivalência, o símbolo de equivalência, né? A gente usa aí o watts, em homenagem ao engenheiro britânico James Watt, que foi o cara aí que desenvolveu a primeira máquina a vapor. Então, em geral, calcular a potência de um aparelho elétrico é algo bastante simples, né? Basta você saber aí a diferença de potencial. Pessoal, existem vários materiais na internet que fazem o seguinte, não só na internet, né? Livros também fazem uma abordagem parecida, que é você desenvolver
uma expressão para cada tipo de problema que você tem. Como assim, professor? Vamos lá. A gente conhece a lei de Ohm, o resultado aí da lei de Ohm, como sendo diferença de potencial é resistência vezes corrente elétrica. E aí tem gente que fala assim, pô, mas aí se o exercício me der a potência, me der a resistência, me der a corrente, né? Eu particularmente acho que você ficar gravando várias equações diferentes, uma para cada tipo, você vai ficar maluco, né? Porque você vai ter aí milhares de equações. Pensa só, eu acho que eu botei aqui embaixo, né? Eu escrevi o James Watt ali debaixo da minha câmera, mas vou escrever aqui embaixo, né? Como que a gente watts, aí agora ficou melhor. Representado pelo W lá, que é uma coisa que a gente vê costumeiramente. Mas como eu estava dizendo, se você for gravar uma equação para cada tipo de problema, você vai ficar maluco, né? Professor, mas isso facilita a vida. Sim, mas vamos lá, você vai fazer uma prova do Enem, conteúdo de física, que é um conteúdo extremamente extenso, e existem equações chaves que você não pode chegar lá no dia da prova sem saber, e aí você vai ficar gravando mais um monte para cada caso específico, né? Eu acho um pouco complicado. Aqui na eletrodinâmica, por enquanto, das equações que a gente estudou, eu acho mais salutar você saber potência e saber lei de Ohm. Ah, mas ele me deu a resistência corrente que é a potência. Cara, tem um pouco mais de paciência. Usa aqui uma equação primeiro, descobre a diferença de potencial, depois volta lá e faz a outra. Porque se você faz com calma, com tranquilidade, o tempo não vai te atrapalhar, né? É melhor do que você ficar tentando lembrar, ai meu Deus, como é que é a equação que relaciona resistência e corrente para calcular potência. Mas, se você é uma pessoa que tem facilidade em memorizar equações, bom, aí são outros 500. O que você pode fazer? Aonde tem diferença de potencial lá na equação da potência, você substitui, né? E aí, ao invés de escrever diferença de potencial, você vai escrever R vezes I. Porque isso aqui é a diferença de potencial, né? Vezes o I lá da equação da potência. O ΔU aqui, meu, é o R vezes I. Então, quando você multiplica I por I, você tem R vezes I ao quadrado. Mas, de novo, eu ainda acho melhor você saber duas equações apenas e saber trabalhar com essas duas. Mas aqui, para o caso, né, para a gente tentar agradar o maior número de pessoas, vamos fazer isso aí. Bom, aí você fala, tudo bem, professor, mas aí o cara me deu a diferença de potencial e a resistência. Puxa, toma mais 2 segundos, isola aqui a corrente, calcula a corrente, depois substitui a corrente aqui. Ah, não quero, eu quero uma equação que já me dá direto. Tá bom, se você quer, né? Isola a corrente elétrica. Então aqui eu vou ter diferença de potencial dividido pela resistência elétrica. Então a minha corrente eu vou substituir aqui. E aí nós outros teremos que isso aqui vai ser então o ΔU da fórmula de potência. Eu não gosto da palavra fórmula, né? Da equação da potência vezes a corrente, que agora eu isolei. Então fica aqui ΔU dividido por R. E aí você tem uma equação que vai te dar direto a potência sem você precisar saber a corrente elétrica. Mas aí você transformou duas equações em 4, né? Tudo bem, se você quer fazer assim, né? Resolver problema usando equações é a gosto do freguês. A matemática é do jeito que você achar que é melhor. Mas, né, fica aí a dica que talvez seja mais fácil você saber trabalhar bem com duas equações. A equação da lei de Ohm e a equação de potência. Pronto, né? Isso aqui já é suficiente para você fazer os seus exercícios envolvendo potência elétrica. Bom, então,
para quem gosta de mais equações, está aí também. Né? A gente não vai se furtar a falar isso para você. Tudo bem. Então eu tenho a potência elétrica, eu tenho a lei de Ohm, tá tudo muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Pensa na sua casa. Você tem na sua casa um quadro, né, de energia com os disjuntores da sua casa. E aí, se você tem uma instalação elétrica bem feita, você tem um disjuntor específico para o chuveiro, você tem um disjuntor que pega, por exemplo, as tomadas e as lâmpadas da sala, as tomadas e as lâmpadas do quarto, as tomadas e as lâmpadas da cozinha, enfim, é tudo separadinho, né? Você não tem um disjuntor para cada aparelho que você liga na sua casa. Imagina o tamanho do quadro de luz. Porque você tem vários interruptores, você tem várias saídas de energia, né, para você conectar os seus aparelhos. Então não é. Opa! Não é. Então vamos lá. Não é interessante você ter um circuito elétrico em que você possa ligar apenas um aparelho. Porque se você lembrar do diagrama que a gente fez na aula passada, a gente fez o seguinte diagrama, olha. Eu tenho aqui uma fonte de energia alimentando uma resistência. Essa resistência a gente entende como sendo o aparelho elétrico, né, que eu estou ligando aí na minha rede. Então aqui eu tenho a minha resistência, aqui eu tenho a minha diferença de potencial, que representa a minha fonte de energia. E aí a corrente elétrica circula, né, aqui nesse circuito. Só que, cara, imagina você ter que ter aí na sua casa, como grosso modo, né, um fio saindo do poste para cada coisa que você tiver na sua casa, para cada lâmpada, para cada saída de energia. Não dá, né? É meio complicado. Então, a gente vai precisar saber como é que a gente faz para conectar múltiplos aparelhos usando uma mesma fonte de energia. E aí, para isso, a gente vai precisar fazer uma coisa que a gente chama de associação de resistores. Ou seja, a gente vai associar múltiplos equipamentos dentro da minha ligação elétrica. E aí nós temos basicamente dois tipos diferentes de associação de resistores e um terceiro tipo que mistura, né, tudo que a gente conhece. Então vamos por partes. Primeiramente, vamos falar da associação em série. Existe uma premissa para a gente fazer uma associação em série que eu vou escrever aqui para vocês. Quando a gente faz uma associação em série, para que esteja em série de fato, todos os resistores são atravessados Ixi, ficou esquisito aqui, né? Atravessados. Isso aí, tá certo. Pela mesma corrente elétrica. Isso é uma premissa. A corrente elétrica que vai passar por um resistor vai passar por todos, né? Então, bom, se a gente tem... Acho que a minha câmera travou.
Travou. Espera aí que nós vamos voltar com ela aqui. O que está acontecendo? Ainda nada, né? Fechar programa. Às vezes acontece. Vamos lá. Smart Connect. Ai. Foi. Aqui foi. Vamos ver aqui. Ok. Já está em uso. Como assim? Aí. Agora voltou. Beleza? Então, voltando, gente, minha câmera ficou travada aí durante o tempo, numa careta, mas não tem problema não, né? O áudio foi captado, então é isso que importa ali enquanto a gente está escrevendo. Então vamos lá, todos os resistores são atravessados pela mesma corrente elétrica. Isso quer dizer que no mesmo fio vai ter que passar toda a corrente, vão ter que estar conectados todos os resistores, que a corrente aí vai atravessar cada um deles. Bom, como que a gente faz essa representação? A gente faz dessa forma. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, e eu vou colocar um resistor aqui, outro resistor aqui, e outro resistor aqui. E vou fechar o meu ponto B aqui. Vou chamar esses resistores de R1, R2 e R3. Né? Então tá aí o meu sisteminha. Entre A e B tem que ter uma diferença de potencial. Eu não desenhei aqui, mas tem que ter uma fonte, né, com uma diferença de potencial. Então, isso quer dizer que se eu pegar cada um dos meus, essa diferença de potencial total entre A e B, uma parte vai ficar em R1, uma parte em R2 e uma parte em R3. Porque a ideia é exatamente assim, olha, eu tenho, por exemplo, 120 volts aqui para gastar com essa galera. Bom, se eu tenho 120, sei lá, 30 vai ficar no primeiro, 40 vai ficar no segundo, 30 mais 40, 70, então vai sobrar 50 para o terceiro. Né? Isso vai depender dos valores nominais das resistências que você está usando. Tá? E aqui eu acho que fica bem claro o seguinte: a corrente elétrica que passar pelo primeiro resistor, ela vai passar pelo segundo resistor e ela vai passar pelo terceiro resistor, porque não tem nenhuma divisão aqui, né? A mesma corrente vai atravessar todo mundo. Se eu escrevo a lei de Ohm para cada um desses resistores, então ó, eu vou chamar de diferença de potencial do resistor 1. Vai ser o valor da resistência 1 vezes a corrente elétrica. Usei lei de Ohm aqui no primeiro resistor. A diferença de potencial 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente elétrica. E a diferença de potencial no resistor 3 vai ser R3 vezes a corrente elétrica. Bom, beleza, muito bem. E aí, né, como eu já falei, eu já espero que a diferença de potencial total entre os pontos A e B seja a soma dessas diferenças de potencial em cada resistor. Beleza? Então eu tenho aí uma relação direta entre a diferença de potencial total da fonte
e a diferença de potencial em cada resistência. Tá, qual é o problema que a gente tem na mão aqui? O problema é que matematicamente eu não sei trabalhar com esses três aqui. Então a gente vai buscar um circuito que seja equivalente a esse aqui. O que isso quer dizer? Cara, eu vou tirar essas três resistências e vou colocar uma única resistência que equivalha àquelas três ali, né? Eu vou chamar essa resistência aqui de resistência em série. E eu sei que se eu tirar esses três e botar só essa aqui, a gente vai ter um circuito que seja equivalente ao anterior. Vai ter a mesma corrente elétrica, vai ter a mesma diferença de potencial entre os pontos A e B, vai dissipar a mesma energia elétrica, né? E aí, se eu escrevo a lei de Ohm para este rapaz aqui, só tem ele no meu circuito. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual a esse resistor, que eu estou chamando de resistor em série, vezes a corrente elétrica. Alguns materiais já chamam esse resistor de resistor equivalente, né? Porque ele equivale aos outros três resistores. Eu gosto de chamar RS porque aí no final eu vou chamar de resistência equivalente o resistor final de uma associação de outro tipo que a gente vai ver mais na frente daqui a pouco. Então, olha só, a diferença de potencial entre A e B é a minha resistência em série vezes a corrente, que tem que continuar a mesma. Eu não posso pegar um resistor que... aliás, o meu resistor só é equivalente aos outros se todas as características do circuito são mantidas. A diferença de potencial no resistor 1 é R1 vezes a corrente elétrica. A diferença de potencial no resistor 2 é R2 vezes a corrente elétrica. E a diferença de potencial no resistor 3 é R3 vezes a corrente elétrica. Corrente elétrica está multiplicando todo mundo do lado direito e está multiplicando do lado esquerdo. Então, a gente pode cortar. Cara, quer dizer então que se eu quero descobrir quem é o meu resistor que equivale a todos os outros resistores do circuito, basta eu somar todas as resistências que estão em série. Se eu somar os valores das minhas resistências, eu vou ter um resistor que equivale a todos os outros. Legal? Isso é muito bacana, né? Então vai ter a mesma corrente, a mesma potência, né? E achar a resistência em série é uma coisa relativamente simples, né? Você só precisa somar os valores das resistências. Bom, vamos ver como é que isso fica na prática quando a gente conecta a um circuito elétrico. Acho que... Ué, que isso? Então tá aí o nosso simulador aí do PET Colorado, que é algo que a gente já usou na aula passada. E agora eu quero ligar 3 resistores em série. Eu vou usar lâmpadas, porque a lâmpada ela é visual, né? Então eu vou botar um fio do lado de cá, que depois eu vou ligar na bateria, vou botar um fio aqui e vou botar outra lâmpada. Vou botar um fio aqui e vou botar outra lâmpada. Vou botar aqui o meu fio, que vai ligar agora numa bateria. E aqui eu vou botar um fio vertical. E aqui um fio. Olha lá, a minha corrente elétrica está circulando aí e todas as lâmpadas estão acesas. Eu vou aumentar um pouquinho a tensão para dar um efeito mais legal, né? Que aí eu aumento a tensão e eu aumento a corrente elétrica. E vou fazer uma coisa também, eu vou mudar as diferenças de potencial. Essa vai ser 10, essa vai ser 34 e essa vai ser 100. Pronto.
Olha, aumentei a resistência aqui dos resistores, a corrente ficou mais fraquinha, né? Claro, eu estou aumentando a resistência do circuito, né? Então, por óbvio que eu vou ter uma diminuição da corrente elétrica. Eu vou botar aqui a minha fotinha para baixo, para baixo aqui, só para vocês poderem ver todos os painéis. Vou deixar aparecer a logo do PET Colorado, né? Então tá aí o meu circuitinho. Então eu tenho um resistor de 10, tá aqui embaixo, tá? Um de 34 e um de 100 ohms. Beleza, galera. E a minha diferença de potencial, 100 volts. Eu vou colocar aqui um aparelho que a gente vai estudar depois, que chama amperímetro. Ele mede corrente elétrica. Então, olha lá, ele está medindo 0,69 amperes. De novo, eu tenho 100 volts, 10 ohms, 34 ohms, 100 ohms. Eu vou fazer um outro circuito aqui com 100 volts também. Vou botar o meu amperímetro aqui. Vou botar minha lampadinha aqui. 0,9 ampere com uma resistência de 10 ohms. Bom, como que a gente fez para descobrir a resistência equivalente aí do nosso circuito? A gente fez isso usando aliás, a gente viu que para saber a corrente... Desculpa, gente. É que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo e eu me confundo. A gente viu que para saber a resistência equivalente, basta eu somar os valores da resistência. Então, 10 mais 34 mais 100 vai dar 144. Ih, será que vai caber aqui 144? Vamos ver. Não, só vai até 120. Então, eu vou baixar esse cara aqui para 70. E esse 34 eu vou baixar para 30. Aê! Pronto. Então agora eu tenho um de 10, um de 30 e um de 70. 10 mais 30, 40 ohms. 40 mais 70, 110 ohms. Então eu vou pegar esse aqui. Aê! 110. Bom, essa diferença de potencial, 100 volts. Então, vou botar 100 aqui também. E 100 volts. Olha lá. Está percebendo que a corrente elétrica que os amperímetros estão medindo é exatamente a mesma? Né? Eu tenho a mesma corrente elétrica nos dois amperímetros. Isso não é por acaso. Porque esse circuito aqui é um circuito que equivale a esse aqui. Eu tenho a mesma resistência total, eu tenho a mesma diferença de potencial e, por consequência, eu vou ter a mesma corrente elétrica. Então, essa aí é a nossa associação em série. Antigamente, quando eu era jovem, ou seja, muitos anos atrás, a gente comprava, né, pisca-pisca de Natal que queimava facilmente, né? Por que queimava facilmente? Porque tinha umas empresas de fundo de quintal que faziam pisca-pisca e eles associavam esses pisca-pisca em série. Se um aparelho aqui queimar, vou deletar esse aqui. Olha o que acontece. O meu circuito ele fica interrompido, então não circula corrente elétrica. Quer dizer, a gente tinha um pisca-pisca gigantesco que quando queimasse uma única lampadinha, um único LED, ele parava de funcionar por completo. Isso era bem chato, né? Era bem chato mesmo, mas né, era o que tinha na época. Então você tinha que torcer para o seu equipamento, né, não queimar, porque se queimasse, parava de funcionar tudo. Então tá aí a minha associação em série. Muito bem, vamos voltar aqui para cá. E agora
nós vamos falar de um outro tipo de associação, que vai ser a associação em paralelo. Então, vamos pedir aqui uma nova página. E vamos para a nossa segunda associação. A associação em paralelo. Muito bem. Bom, a associação em série tinha uma premissa. A associação em paralelo também tem. Qual que é a premissa da associação em paralelo? Todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial ou tensão, enfim, o nome que você quiser aí usar para esta grandeza. Então está todo mundo submetido à mesma diferença de potencial. Bom, vou pensar aqui um pouco, vou voltar aqui no meu circuito para mostrar uma coisa para vocês. Se eu quero medir a diferença de potencial num resistor, eu tenho que vir aqui, ligar aqui, ligar aqui. Se eu ligo aqui, eu estou pegando a diferença de potencial dos dois. Se eu ligo aqui, eu pego a diferença de potencial dos três, que está dando 100 volts, que é o mesmo da fonte, né? Bom, então vamos lá. Quando eu ligo o meu medidor de tensão nessas duas extremidades aqui, a gente tem uma pista, né? Para fazer a ligação com vários resistores ao mesmo tempo. Então, ó, de novo, eu vou ter aqui um ponto A. E aí, ó, de novo, eu vou ter três resistores. R1, R2 e R3. Desculpa, gente, tá tendo uma obra aqui. Ó, então vamos supor que a corrente vem daqui. Aqui eu tenho minha corrente elétrica que eu vou chamar de corrente total. Quando chega nesse ponto aqui, parte da corrente elétrica vai para cima, parte vai para o meio e a outra parte vai para baixo. Então eu vou chamar essa que vem para baixo de I1, essa aqui, adivinha? E a última aqui, I3. Bom, se todos estão conectados à mesma diferença de potencial, isso implica em dizer que a diferença de potencial da fonte entre A e B vai ser R1 vezes I1. A diferença de potencial da fonte vai ser R2 vezes I2. E a diferença de potencial da fonte aqui R3 vezes I3.
E aí a gente vai ter a mesma filosofia, cara. Pô, eu não sei mexer com o circuito de 3 resistores, 4, 5, 20 mil. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos procurar um circuito que seja equivalente àquele circuito ali. E eu vou chamar essa resistência equivalente de resistência em paralelo. Paralelo. Né? Logo, se eu escrever a lei de Ohm para este circuito que está ali embaixo, nós vamos ficar que a diferença de potencial da fonte é a minha resistência em paralelo vezes a corrente total. Quem passa por esse cara é a corrente total do circuito aqui. Nesse ponto ela se divide, nesse ponto ela se reagrupa e quando ela sai para cá, ela sai de novo a corrente total, tá? Bom, então o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Eu tenho ali a diferença de potencial para cada resistor e elas são iguais, né? A gente já comentou isso. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou isolar a corrente em cada resistor. Então aqui eu vou ficar com I1 igual a diferença de potencial entre A e B sobre a resistência R1. Muito bem, vou fazer isso para todos e vou substituir aqui. Ó. No caso da corrente total, vai ficar a diferença de potencial entre A e B dividido pela resistência em paralelo. Isso vai ser igual a diferença de potencial entre A e B. Deixa eu só ajeitar aqui meu microfone. A diferença de potencial entre A e B dividido por R1 mais a diferença de potencial entre A e B dividido por R2 mais a diferença de potencial entre A e B dividido por R3. Cara, a diferença de potencial entre A e B, ela tá no numerador em todas as expressões. Então, dividindo por todo mundo, né? E aí a gente chega ao caso que 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então tá aí como que eu calculo a resistência em paralelo num circuito, né, com 3 resistores. Se tiver N resistores, vai ficar 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, bababá, até 1 sobre Rn. Quando a gente tem apenas 2 resistores, a gente tem uma forma simplista dessa expressão. Que você pode usar até se você tiver mais de 2 resistores, só que aí você tem que fazer 2 a 2, que é o seguinte. Vamos pegar aqui no caso para 2 resistores. Ó, 1 sobre R paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O mínimo entre R1 e R2, aliás, um múltiplo entre R1 e R2, eu posso obter multiplicando R1 por R2. Então, essa quantidade aqui dividida por R1 dá R2. Mais, repete sinal, né? Essa quantidade aqui, R1 vezes R2, dividido por R2, corta R2 com R2, dá R1. Sobe multiplicando por R1. Invertendo os dois lados da igualdade, a gente chega à brilhante conclusão que a minha resistência paralelo vai ser R1 mais R2 embaixo e R1 vezes R2 em cima. Gente, isso aqui você pode usar para quantos resistores você quiser. Porque, por exemplo, quando você faz aqui... R1 e R2,
né? Você está achando um resistor em paralelo. Então o seu circuito vai ficar assim, ó. Aqui vai ter o meu R3, né, em cima, e aqui o meu R paralelo, sei lá, 1, né? Que aí eu fiz aqui entre R1 e R2 usando aquela fórmula. Depois eu pego o R paralelo com R3 e faço de novo, né, para obter a minha resistência em paralelo do circuito. Então, vamos lá, tá aí. É bastante simples, né, você usar essa expressão aqui. Agora vamos ver como isso se comporta quando a gente está num circuito elétrico, né? Vamos pegar aqui o nosso circuitinho, eu vou botar... Opa, não, você não. Eu vou botar a minha fotinha cá embaixo, em cima do pet, né? E vou aqui usar um efeito que eu não vou conseguir... Inverter na horizontal. Isso, que aí agora parece que eu estou olhando para cá. É uma bobeirinha, né? Mas vamos lá. Então eu vou pegar 3 lampadinhas. Uma tá aqui, uma eu vou botar aqui e uma eu vou botar aqui embaixo, né? Eu vou botar essa mais para cima um pouquinho para poder caber a minha bateria aqui embaixo também, ó. E aí vamos lá, o primeiro fio vai daqui até aqui. O segundo fio vai daqui até aqui. Acho que ficou feio isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou botar um fio para cá e vou botar um fio para cá. Mesma coisa aqui. Vou botar um fio para cá e vou botar um fio para cá. Então, ó, o lado esquerdo tá ligado, ó, em paralelo, tá vendo? Vem aqui. Então, eu vou fazer melhor. Vou cortar isso aqui e vou fazer igual a gente fez ali. Aqui. Vou cortar esse aqui. Acho que eu não vou precisar de outro aqui não. Vou só cortar esse. Então, ó, o primeiro fio, aliás, o um tá aqui. Um vai ficar, eu vou jogar esse mais para cima. Pronto. Esse aqui eu vou jogar no meio. Tá aqui. E esse aqui, ó, que aí fica mais parecido com o que a gente desenhou, né? Pronto. Agora, aqui eu vou colocar assim. Esse aqui eu vou colocar vai de assim. Vai de assim era um professor nosso que falava na UFES. Querido professor, muito querido. Mas aluno é aluno, né? A gente falava dele também. Pronto. Olha lá, a corrente vem até aqui. Ela se divide. Quando chega nesse ponto, ela junta. Veja que a velocidade com que ela anda aqui na esquerda, aqui à direita, é diferente da velocidade aqui, né? Porque se eu botar um amperímetro, ó, vou botar meu amperímetro aqui. Corto. Aí vou botar meu amperímetro aqui. Olha lá, aqui eu estou medindo 2,7 amperes. Vou tirar esse fio e no lugar dele eu vou botar o amperímetro. Opa! Tá aqui. Pronto. Olha lá, esse aqui está pegando 0,9. As resistências são todas iguais aqui. Então eu vou mudar. Eu vou botar, deixar essa 10. Essa vai ser 15. Ah, será que eu não tem como? Então vai ser 12. E essa aqui vai ser 15. Tá bom. Ó, mudou a corrente total, porque mudou a resistência, naturalmente, né? E eu vou botar um perímetro em todos. Vamos tirar esse fio.
E vamos botar este amperímetro ali. Vamos tirar esse fio. Vamos botar um amperímetro aqui. Amperímetro, medidor de amperes, de corrente elétrica. Olha que interessante, galera. Primeiro, por óbvio, né? Quem tem a menor resistência tem a maior corrente elétrica, certo? Segundo, se eu somar as três correntes, ó, 0,9 com 0,6 dá 1,5. 1,5 mais 0,74 dá 2,24. Ou seja, a gente tem aqui que a soma das correntes de cada resistor vai dar a minha corrente elétrica total. Então, a gente tem aí um circuitinho em que eu tenho uma associação em paralelo. Vamos ver se está todo mundo a mesma diferença de potencial? Vou pegar esse multímetro aqui. Eu vou botar do lado de cá o polo negativo. Vamos medir na bateria. Olha lá, 9 volts. Quanto é a tensão aqui? 9 volts. Vamos ver no de baixo? Ó, vou botar aqui, 9 volts. Tirei, ó, botei aqui, 9 volts também. Então, realmente fica todo mundo, né, submetido à mesma diferença de potencial. Uma coisa importante, lembra que eu falei lá do exemplo dos pisca-pisca vagabundo de bem antigamente, né? Eu tô falando aí, eu era criança, né? Hoje em dia, você pode ter um pisca-pisca que não funciona. Porque o que acontece? Eu vou deletar esse cara, ó. Se eu deleto esse cara aqui, olha lá, os outros dois, as outras duas lâmpadas continuam funcionando, né? Por que elas continuam funcionando? Porque continua atravessando, a corrente continua atravessando as duas. Ela só para de atravessar na lâmpada daqui de cima, porque não tem ninguém fechando o circuito. Se eu fechar o circuito, inclusive aqui tá em curto, né? Porque a corrente sempre passa pelo caminho mais fácil. Como aqui não tem nenhuma resistência, a corrente toda passa lá por cima e apaga aqui, né? Agora, quando eu tiro a minha lâmpada ali, ela queima, para de funcionar, isso quer dizer que a corrente não passa mais por ela, né? E aí a gente tem as outras continuam funcionando. Pessoal, para associação mista, eu vou usar esse circuito aqui, ó. Na prática, o que acontece? Você passa a ter associações em série e em paralelo, que vai ficar evidenciado mais essa semana, né? Que a gente vai postar aí uns exercícios resolvidos. Então eu vou deletar esse amperímetro e vou colocar um resistor aqui. Esse resistor está bem alto? Não, tá não, 10 ohms. Vou botar ele bem baixinho. Vou deixar aqui 0. Vou botar meio ohm. Meio ohm. Beleza. Olha lá, meio ohm. Ah, professor, mas aí eu quero saber a corrente total. Então eu vou deletar este lado aqui do fio e vou conectar aqui com a parte que sai, né? Aqui é onde junta a corrente elétrica de todo mundo, né? E, enfim. Bom, o que acontece aqui? Aqui agora eu tenho uma associação mista, porque veja, esse resistor está em paralelo com esses três aparelhos aqui. Então, como é que eu acho a resistência equivalente do meu circuito agora? Eu tiro esses três em paralelo primeiro, e aí a resistência em paralelo vai estar em série com esse cara. Basta somar, né? É bem simples mesmo. Aqui, inclusive, a gente tem um modelo de fusível, né? O que é o fusível? O fusível é uma resistência que tem no seu aparelho que ela está ali para proteger o seu aparelho. E como que ela faz isso? Ela é uma resistência pequena, relativamente pequena, em que se você tem uma variação abrupta de corrente elétrica, ele queima. E aí, por exemplo, vamos supor aqui que você tem um computador aqui que está ligado e esse computador, a fonte de computador é super sensível, né?
a grandes variações de corrente. Então, o que, que acontece? Esse pico de corrente chega aqui primeiro e quando chega aqui, puf, ele queima. Como ele está em série com a galera, se ele queima, não passa mais corrente elétrica. E aí a corrente elétrica não passa, então você tem esse pico de corrente não alcança os seus circuitos, né? Em tese, essa é a ideia aí da associação mista de resistores. Então é uma coisa que é feita para proteger, né, os nossos sistemas, no caso do fusível. Bom, como eu falei, a gente só ia comentar hoje a parte teórica e ainda essa semana a gente vai lançar alguns exercícios resolvidos aqui, especialmente exercícios que já caíram no Enem, né? Eu tenho aqui um banco de dados das provas de 2009 e 2019, ainda não atualizei para 2024, mas a gente vai resolver alguns exercícios que já caíram, não porque vai cair de novo ou tem chance de cair de novo, mas para você ter uma ideia de como que o Enem vai te perguntar as coisas com relação à elerodinâmica. E vai cair a elerodinâmica, é o assunto que mais cai aí nos últimos 15 anos. Tá bom? Então espero que você tenha gostado, não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscreva para acompanhar as novidades, ativa o sininho, que aqui a gente está estudando física, a gente está jogando videogame, a gente está falando de disco, a gente está falando dando palpite de música, enfim. Tem bastante coisa aqui que a gente conversa aqui e eu espero que você esteja aí para discutir com a gente todos esses assuntos. Ok? Então um abraço e até a próxima.